Olá, despertados, tudo bem com vocês? Meu nome é Mari e aqui nesse canal eu gosto de falar sobre espiritualidade, dinâmica das chamas gêmeas, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão e um desabafo. Eu gosto sempre de iniciar o vídeo comentando um pouquinho sobre a minha história e após o comentário eu gosto de discorrer sobre o que houve comigo, para que vocês consigam aplicar na vida de vocês ou não aplicar na vida de vocês, né? Nós somos seres sociáveis, nós aprendemos com base em comparações, né? Referências, um ponto referencial. Bom, o, o tema, você já deve ter visto aí no título e na thumbnail. Eu quero dizer para vocês que no ano que eu despertei para a dinâmica, que foi final de 2020 início de 2021, eu comecei a sentir muito e tudo ao mesmo tempo. Vocês já devem ter passado por isso, já que vocês estão aqui sim, interessados pelo tema de chamas gêmeas neste canal. Bom, discorrendo um pouquinho para aquelas pessoas que não têm o conhecimento de uma dinâmica das chamas gêmeas, em pouquíssimo tempo, muita coisa é revelada para nós. Que tipo de coisa que é revelada para nós? A gente começa a ter acessos de outras vidas, a gente começa a ter sonhos, a gente começa a ter sentimentos, e tantos sentimentos muito, muito bons, que é a referência desse sentimento bom que eu tenho, é com a minha chama gêmea. A gente sente um amor muito profundo e verdadeiro, né? A primeira vez que eu senti esse amor profundo e verdadeiro não foi nem quando eu estava junto da minha chama gêmea, mas foi após o primeiro dia que a gente se encontrou. Eu sonhei com ele e eu sonhei ele me dando uma bronca. Eu sonhei que ele estava me dando uma bronca. E mesmo por se tratar de uma bronca, entre aspas, eu senti tanto amor naquele feedback, mas um amor tão profundo que aquele sentimento eu levei como referência adiante, né? E, bom, eu tô um pouco emocionada de falar sobre o que eu quero dizer agora, porque essa reflexão mexeu muito comigo, sabe? Bom, enfim, vamos direto ao ponto. Quando eu despertei, final de 2020 para início de 2021, com a dinâmica das chamas gêmeas, eu passei a sentir muitas coisas, tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Em paralelo, na minha vida, né, pessoal, profissional, eu estava deslanchando na minha vida profissional. Eu ia fazer uma viagem internacional pela empresa, eles iam me promover. Eu consegui ajustar dentro de mim um sentimento que eu tinha com antigo parceiro, que eu tinha sofrido muito, então eu consegui organizar esse sentimento dentro de mim. Enfim, eu tava de vento em polpa, sabe? Eu tava morando sozinha, morando na verdade com a minha irmã, mas já tinha saído da casa dos meus pais, eu estava bancando as minhas próprias contas. Então, tudo aquilo me fazia sentir uma sensação de realização assim gigantesca, gigantesca. E quando eu despertei para a dinâmica, uma das coisas que mais me pegou assim profundamente foi que eu não consegui mais olhar para aquela empresa do jeito que eu amava, para mim era uma família. Eu não consegui mais olhar para aquela empresa daquele jeito. Eu não consegui. Para mim, eu comecei a enxergar que ali era só uma empresa. Eu comecei a sentir pavor, eu tive inclusive crises, né, de pânico, onde minha mão suava, meu coração disparava, até que teve uma noite que eu saí correndo. Eu tinha meu próprio carro, então eu saí correndo dirigindo o carro e fui até o hospital para ver o que estava acontecendo, porque eu achei que eu estava tendo complicações de Covid. E chegando lá,
Eu fiz o atendimento com o médico pediu para eu respirar algumas vezes e ele chegou à conclusão de que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Isso foi tipo 3 horas da manhã que eu acordei e fiquei desesperada e saí correndo pro hospital sozinha. Depois disso, nada foi o mesmo, sabe? Não foi. Depois de 2 meses, a gente teve uma situação bem desagradável dentro da empresa, onde eu fui vítima de fofoca e eu levei uma bronca do meu superior, assim, uma bronca que eu não consegui engolir. Eu falei, cara, não é possível que você esteja falando isso pra mim. Não consegui digerir aquela bronca. E eu não consegui digerir aquela bronca, eu pedi um sinal pra Deus. Isso eu já tava vivendo a dinâmica das chamas gêmeas. Eu pedi um sinal pra Deus, se eu pediria demissão ou não, e Deus confirmou. Deus confirmou pra mim. Pra ser bem detalhista, assim, o que eu falei, porque eu gosto de dizer como que eu converso com os meus mentores, enfim. Antes de dormir, eu fiz uma oração e eu pedi ajuda para Deus mesmo. Eu falei, Deus, se realmente for essa decisão mais correta e assertiva para mim, eu peço que o Senhor me faça acordar amanhã com essa certeza, sabe? Me faça sentir bem diante dessa decisão. E dito e feito, no dia seguinte, eu senti tanta certeza e dentro dessa certeza eu senti tanta leveza que eu não consegui nem esperar. Cheguei na empresa, chamei minha gestora, pedi para conversar com ela, falei tudo. Falei que eu queria ir embora no final do ano, isso era agosto. Então eles cancelaram a minha viagem, cancelaram minha promoção. E eu tava feliz. Gente, eu tava muito feliz. Sabe, seguindo o meu coração. Só que isso foi em 2022, eu acho. 2022, eu despertei em 2020, início de 2021. Então ficou um ano nesse trabalhando a dinâmica, né? E o que acontece? Depois de tanto tempo, 2024, eu comecei a sentir falta. Na verdade, eu nunca me arrependi da minha decisão, mas eu comecei a sentir falta daquele ambiente. Eu acho, agora refletindo junto com vocês, o que eu mais senti e ainda sinto falta é a sensação que eu tinha, sabe? Que era uma sensação de que eu tinha encontrado o meu lugar no mundo. Era uma sensação de que eu sabia o que eu estava fazendo. E várias vezes nas minhas crises de identidade, dentro da dinâmica, dentro da noite escura da alma, eu questionava muito Deus. Eu falei, Deus, eu odeio essa dinâmica. Porque foi por conta dessa dinâmica que eu mudei de cidade, que eu pedi demissão, eu mudei toda a minha vida e eu tinha uma vida estável lá atrás. Hoje em dia a minha vida não é mais estável, eu vivo um dia após o outro e eu tô tentando trabalhar a minha ansiedade diante disso e é bem difícil, sabe? É bem difícil. Enfim, essa foi a minha situação, mas o que eu quero trabalhar aqui com vocês nesse vídeo, tem um propósito esse vídeo. Deus tocou no meu coração para eu chegar em casa e gravar esse vídeo, porque hoje eu fui fazer um atendimento, né, presencial e mexeu muito comigo. Conversar com essa pessoa mexeu muito comigo. E eu voltei para casa, eu falei as pessoas, né, que estão dentro dessa dinâmica, elas precisam se lembrar disso, se lembrar do propósito, se lembrar do que realmente é a dinâmica. A dinâmica é a porta para a verdade, né? E não necessariamente a gente quis abrir essa porta, mas essa porta nos foi aberta e a gente quis entrar, a gente entrou. E depois que você entra nessa porta e você conhece o que tem do outro lado, não dá para você voltar mais. Você não volta mais para trás. Você não consegue mais voltar para a vida que antes você vivia. Eu sinto falta. É um sentimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sinto falta da vida que eu tinha,
Eu sinto falta do sentimento que eu tinha de que eu tava construindo a minha vida, sabe? Eu tava construindo as minhas coisinhas, as coisas eram devagar, mas eu tava conseguindo enxergar a minha criação, sabe? E mais do que isso, eu acho que eu me sentia uma pessoa realizada. Eu não tava completamente feliz, mas eu tinha orgulho do que eu tava fazendo. Eu tinha muito orgulho. E eu acho que eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso. Eu comecei a pensar, poxa, será que se eu voltasse para essa empresa, será que se eu voltasse pro mundo corporativo, isso ia me fazer bem, isso ia me fazer melhor? E a resposta é que não, porque eu já entrei nessa porta e eu já sei o que tem do outro lado, e eu quero ficar lá. O problema é que tem uma cordinha me puxando para sair dessa porta, e eu preciso cortar essa corda. Eu espero que vocês entendam, estejam entendendo esse bate-papo que foi falado até aqui. E caminhando para o fim desse vídeo, eu quero propor uma reflexão para vocês. A tua chama gêmea, ela é a verdade. Se você ainda tem dificuldade de olhar para a tua chama gêmea, se você ainda sente raiva do que a tua chama gêmea te fez, né? Esse despertar que a gente coloca como referência a nossa chama gêmea, mas ele em si, a tua chama em si não tem culpa de absolutamente nada. Se você nega esse vínculo ainda, enfim, se você ainda tem esse sentimento de raiva perante a tua dinâmica das chamas gêmeas, eu peço que você reflita que a tua chama gêmea é a verdade. Faça uma meditação em cima do que eu vou dizer agora. Você prefere viver na mentira? Pode ser uma mentira colorida, mas você prefere viver na mentira ou você prefere conhecer a verdade? Eu, Mariana, eu prefiro conhecer a verdade. Eu não quero mais viver na mentira. E é difícil. Eu sei que o caminho não é fácil, até porque por tudo que a gente já trilhou até aqui, né? Vocês que me acompanham no canal há mais tempo, esses 615 inscritos que eu sou muitíssimo grata, a gente sabe do que a gente viveu, sabe? A gente tem que se orgulhar de tudo que a gente passou e não negar toda a nossa jornada, todo o nosso caminho e voltar e mergulhar dentro da Matrix de novo. Voltar para aquele ex seu que você gosta, mas ele não é o teu verdadeiro par. Voltar para aquele emprego que te dá uma estabilidade, te dá benefícios, mas ele não é a tua verdadeira missão. Ele não é o teu propósito aqui na Terra. Com quantas pessoas você está impactando, quantas pessoas você está impactando positivamente trabalhando dentro dessa empresa que você recebe um benefício ou outro? Reflita sobre isso. Nós estamos caminhando verdadeiramente para a quinta dimensão. Você prefere ficar no velho ou conhecer o novo? Fica a reflexão para vocês. Comentem aqui, conversem comigo. Quero saber se vocês também se sentem assim, se vocês já passaram por essa situação ou estão passando. Conversem comigo um pouquinho. Vamos compartilhar tanto os momentos bons quanto os momentos desafiadores. E é para isso que eu criei esse canal. Obrigada mais uma vez por ter me ouvido até aqui. E beijo e até o próximo vídeo. Tchau!